Então, É assim, impossível para Deus? é impossível, porque, sim, é claro, eu não acho Mas que... aí você está limitando Deus. A gente já vai contra a própria palavra de Deus, que diz que para Deus nada é impossível. Você está se contradizendo, você está indo contra a própria Bíblia. Não. Deus não pode algumas coisas de fato. A gente não tem absolutamente nenhum manuscrito original. Parece que a Bíblia pressupõe que Deus é um monstro. Tudo isso, para mim, depõe contra a veracidade da inspiração divina. Para mim, se a gente ignorar toda a existência da Bíblia, o que eu falei ainda continua correto. Deus não pode fazer nada ilógico, mas você está falando de uma perspectiva humana. Então você está limitando Deus. Da onde vem Deus? Qual é o motivo causal de Deus? Mas você afirmou que pressupõe Deus por ser sábio, onipotente e tudo mais, ele conseguir transmitir um texto com única interpretação. Isso para mim é impossível, metafisicamente, até se a gente pensar na semiótica da coisa. Então, assim, quando a gente pensa em referente, no sentido, significado das coisas, a palavra em si mesma, ela nunca vai conseguir apenas ter um único sentido, socialmente falando. Lembra que, eu não sei se você é wittgensteiniano ou não, como que você acredita que funciona essa questão da semiótica para você, mas existe um jogo de palavras. As palavras, elas adquirem significado por causa de um sentido social, por causa de um convívio social. Até lembrei a palavra que a gente estava tentando lembrar no nosso episódio, que eu fiz uma brincadeira. Aqui em Manaus, a gente tem um regionalismo, que é cruzeta. Você sabe o que é cruzeta? Não. É um cabide. A gente chama cabide de cruzeta lá no Amazonas, né? Acho que no Maranhão também chama assim em algum lugar. Não, você assim. não chegou a falar essa palavra, você esqueceu. Pois é, então, eu esqueci agora, eu lembrei entendi. qual que é pra falar aqui, entendeu? Então, assim, isso só vai ter sentido cruzeta lá no Amazonas. Eu falar aqui pra você, a gente não tá dentro do jogo que significa a palavra, entende? Então não é uma igual coisa... você falar trem em Minas, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, exatamente. Então, Deus estipular um texto que tem um significado isolado, assim, pra qualquer cultura significar a mesma coisa, é impossível. Entendeu? Esse que é o ponto. Então, É impossível para Deus? É impossível, porque, sim, é claro, eu não acho Mas aí você está limitando Deus. Não tô limitando. Sim, porque se você... Aí a gente já vai contra a própria palavra de Deus, que diz que para Deus nada é impossível. Se na Bíblia diz que para Deus nada é impossível e você diz que é impossível até para Deus fazer isso, você está se contradizendo, você está indo contra a própria Bíblia, porque você está limitando Deus, claro. Porque você está dizendo que para Deus é possível. E aí eu tô usando como base a doutrina cristã, tá? Certo. Se para Deus nada é impossível e você está dizendo que é impossível, você está limitando Deus. Você está tirando um aspecto ontológico de Deus, que é a perfeição e é a possibilidade de fazer qualquer coisa estipulado pela própria Bíblia, que você disse é a palavra dele, e você está dizendo, não, isso é impossível, porque para a visão do homem, isso é impossível. Então, para mim, soa contraditório. Tá, pode soar contraditório, mas por que não é contraditório? Eu vou explicar por quê. A Bíblia, pelo menos no sentido contextualmente justificável, que é o que eu estou defendendo aqui das passagens, nunca defendeu que Deus pode fazer coisas logicamente contraditórias ou metafisicamente impossíveis. Por exemplo, na Bíblia fala, por exemplo, que Deus não é homem para que se arrependa. Então a Bíblia mesma coloca uma limitação em Deus aí, nesse sentido estrito. Porque Deus, todo sábio, todo Mas poderoso... ele mesmo se arrependeu na Bíblia. Em um sentido... Tanto que ele diz ter lamentado e ter feito eu um entendo homem. que você tá... Eu sei que você vai invocar a passagem do Gênesis, em que ele fala sobre um dilúvio, que ele se arrepende... Mas, enfim, a gente precisa justamente entender quais são os vocábulos. Eu tenho uma harmonização para isso, no sentido de que a palavra arrependimento em hebraico pode ter um sentido figurado de a pessoa mudar de decisão. Que é, por exemplo, assim, você dizia, por exemplo, na antiguidade, se eu mudei de caminho, eu me arrependi, nesse sentido, mas não no sentido psicológico prévio de ter errado. Entendeu? Então, existe uma distinção aí, porque é a mesma coisa de dizer, por exemplo, né, tem, sei lá, alguns autores que falam que parece que a Bíblia pressupõe que Deus é um monstro, porque ele tem asas, né, que fala que a gente pode descansar sobre suas asas, né, a mão de Deus, a destra fiel de Deus que guia o seu povo, que em alguns casos, talvez na maioria deles, sejam apenas antropomorfismos, né, ou seja, de você tentar explicar para uma cultura que não teria condição teológica de entender aspectos metafísicos, né, da teologia dogmática e tal, no linguajar mais humano. Mas aí você tem textos que, quando vão explicar o assunto de forma mais técnica, dentro da própria Bíblia mesmo, vai falar isso, que, olha, Deus não pode algumas coisas de fato. Então, assim, eu não consigo pensar em uma palavra, em uma passagem da Bíblia que consiga dizer assim, não, por essa passagem é dito que Deus pode fazer coisas logicamente impossíveis, como, por exemplo, Deus criar um quadrado redondo ou alguma coisa dessa natureza. A passagem que você citou, na verdade, acho que é do Evangelho, em que fala assim, o que é impossível aos homens é possível a Deus, o que é verdade.
Porque coisas que o homem não pode fazer, Deus pode fazer, obviamente, porque é metafisicamente possível. Eu sequer defendo a ideia de que a ideia de onipotência pela limitação lógica. Para mim é mais metafísica, entende? Então, assim, eu particularmente não acredito que haja uma passagem bíblica. Se você quiser mencionar alguma, a gente pode até analisar. Então, mas inclusive esse... Não, vamos pegar esse mesmo que você falou da palavra do hebraico, de se arrepender, de mudar de caminho. Sim. Ela é uma análise filológica, Sim. que tem lógica dentro do seu contexto, mas você pode fazer uma outra análise também, e ela também vai ter lógica. E não tem como a gente definir qual que é certa e qual que é errada, por vários motivos. Primeiro porque a gente está falando de idiomas mortos. Começa por aí, né? Então, quando a gente fala em especialistas de idiomas mortos, absolutamente nenhum pode cravar que ele tem certeza que a tradução é exatamente essa, porque é toda uma questão conceitual de filologia e tal, que eles vão estudando idiomas mortos. Segundo, a gente não tem absolutamente nenhum manuscrito original. A gente tem cópias mais antigas, mas assim, que não chegam nem perto das datas que teoricamente foram escritos nos manuscritos bíblicos, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento. E aí, dentro desses próprios manuscritos, a gente vai ter divergências. Algumas são divergências bobas, que não interferem no contexto no geral, mas outras não. Outras são divergências realmente de coisas extremamente diferentes, escritas fundamentais que podem totalmente mudar a doutrina. E aí a gente fica nessa, quem tá certo, né? E aí quem constrói o cânone bíblico, né? O cânone bíblico, porque na verdade a Bíblia não foi um livro escrito como a gente conhece hoje, né? As pessoas, não foi um livro que pretendia, a Bíblia é uma biblioteca, né? São 66 livros que ao longo de um período aí, teoricamente, de 2000 anos, foram escritos por mais de 40 pessoas, e que, com o tempo, a igreja foi escolhendo quais eram os livros que faziam parte do cânone sagrado ou não. Inclusive, existem, por exemplo, a Bíblia Etíope, ela tem muito mais livros que a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia Protestante, né? Então tem os famosos apócrifos. Quando se achou os rolos do Mar Morto, ignorou-se alguns outros livros que estavam juntos, que teoricamente então deveriam também fazer parte do cânone bíblico. Então, toda essa miscelânea feita em cima, assim, do quem que decide, o que é, o que não é. Tudo isso, para mim, depõe contra a veracidade da inspiração divina. Entende? Tá, então, só que eu acho que isso é uma etapa posterior que não tem ainda muito. Não, mas é isso que eu tô falando. O próprio argumento seu de interpretação filológica, ele exatamente corrobora o que eu estou dizendo. É uma questão interpretativa. Tá, então deixa eu... Eu só estendi só pra falar porque de idiomas antigos e dos pergaminhos. Tá, eu vou começar a resposta dizendo o seguinte. Pra mim, se a gente ignorar toda a existência da Bíblia, o que eu falei ainda continua correto. Porque como eu parto de uma perspectiva de teísmo clássico, a existência de Deus, os seus atributos, o que é possível ou não Deus fazer, não depende da revelação. No sentido de que, por exemplo, eu acho que um indígena que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo, um grego na antiguidade, um hindu, como aconteceu em diversas culturas, né? A mesma conclusão que eu estou expressando aqui, eles podem concluir só pelo raciocínio natural, pela razão especulativa, como a gente fala tecnicamente, esses atributos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Deus e a gente pensa no atributo da onipotência, simplesmente não faz sentido a gente tentar pressupor que poder todas as coisas tem um complemento, até mesmo as ilógicas. Assim, mas é lógica pra gente. Se a gente está dizendo que Deus ele é o suprassumo da inteligência e que ao homem não cabe entender Deus, que é uma das premissas, inclusive, né, de toda religião, e aí não só do cristianismo, né? Não só do cristianismo, uma das premissas do teísmo é que o ser humano ele é limitado, ele não entende, não é capaz de entender Deus. Então, por exemplo, tem um filósofo judeu chamado Moisés Maimônides. Sim, que escreveu O Caminho dos Perplexos. O Caminho dos Perplexos. E, inclusive, para os judeus, dizem que entre Moisés e Moisés não houve ninguém maior. Né? Ou entre Moisés do Velho Testamento e Moisés. E ele tem 13
13 axiomas, né? 13 leis que falam sobre Deus. E uma delas é: Deus sabe tudo que vai acontecer, mas isso não altera o livre-arbítrio. Como ele faz isso, não é possível pra gente saber. Né? Então, como que ele predestina e ao mesmo tempo dá livre-arbítrio? E ele fala, e a gente não tem como saber, e ponto. Né? Então, uma das premissas do teísmo é que nós, seres humanos, somos limitados e não somos capazes de entender a lógica de Deus, porque se ele for Deus, obviamente, se ele é o criador de tudo, ele vai entender de tudo, coisa que a gente... Porque o ser humano não sabe nada de nada. A gente não sabe nada da terra que a gente vive, a gente não sabe nada Tudo do nosso absurdo, corpo, né? a gente não sabe nada do universo, a gente não sabe nada do mar, né? Então, óbvio que se Deus é Deus e ele é o criador de todas as coisas, é uma ideia lógica, né? Que nós não somos capazes de entender a magnitude de Deus. Então, você dizer que Deus não pode fazer nada ilógico, mas você está falando de uma perspectiva humana. Então você está limitando Deus. Eu volto entende? É isso que eu quero dizer. Para nossa lógica, se Deus ele é o suprassumo de tudo, como você tem como afirmar que isso não é lógico para Deus? Tá, então vou começar minha resposta partindo dessa última pergunta. Como que eu posso afirmar? Bem, você está pelo menos tentando pressupor uma espécie de ceticismo sobre o que a gente poderia debater das propriedades divinas, dado que teria uma diferença entre a nossa lógica e essa lógica divina. O problema é que, assim, a lógica, pelo menos se a gente for pensar nos princípios clássicos, princípio de identidade, de não contradição, do terceiro excluído, que Aristóteles lá atrás já começou a falar... O silogismo. Pois é, exatamente, o silogismo, né, a silogística aristotélica, toda a revolução... Não, eu acredito totalmente na lógica, eu sou só contrapondo então o que perfeito. você fala. Eu acredito ótimo, totalmente. Ótimo. Eu acredito. Aliás, eu sou a favor da gente ver Deus a partir da lógica humana. Eu só não entendo como você... Não entendo como você... Por isso que eu falei, estou usando a premissa cristã. Eu estou usando a premissa cristã, a premissa deísta, de que Deus está acima da capacidade do ser humano entender. Eu acho que a gente tem que botar Deus dentro da lógica cristã. Ótimo, então, mas concordo com você. Então deixa eu falar sobre isso. Os cristãos que defendem que Deus é um ser supralógico a ponto de poder fazer coisas ilógicas são uma minoria que não representa definitivamente nenhum tipo de ortodoxia. Ponto. Você pode pegar Tomás de Aquino, Duns Scott, até o Guilherme de Ockham, que as pessoas tentam puxar para esse lado do supralógico, não defendia isso. De Deus poder defender coisas ilógicas. Toda a tradição franciscana, nenhum deles defendeu isso. Toda a tradição jesuíta, os protestantes reformados, nenhum deles, assim, a princípio, né, nessa tradição que se remonta, né, a uma espécie de algum tipo de ortodoxia, defende que Deus, por exemplo, poderia agir de forma ilógica ou autocontraditória. Porque aí leva aqueles dilemas, né? Deus é tão poderoso que pode criar uma pedra que nem ele pode carregar, e não sei o quê. Nenhum cristão defendeu que ele poderia fazer coisas metafisicamente ou logicamente possíveis dentro dessa perspectiva que eu tô dizendo aqui, que é a ortodoxia. Né? Então, assim, por qualquer tipo de perspectiva. Entendeu? Então, assim, aí eu volto... Mais ou menos. Dê um exemplo. Um exemplo, por exemplo, Deus criou o universo do nada. Então... inclusive é engraçado porque é um argumento que usam contra os ateus, né? Não, eu tava pedindo exemplo de um cristão que defendesse isso. Não, tô falando da ideia de isso é bíblico, né? Todos os cristãos veem Deus criou o universo do nada, né? E aí, inclusive, como que as coisas surgem do nada? E aí... A grande pergunta da filosofia. Exato, por que existe algo e não nada, né? E aí, se Deus... Da onde vem Deus? Qual é o motivo causal de Deus? Né? Se a gente, por que a gente não pode perguntar quem criou Deus? Porque se tudo tem uma causa, por que Deus é a causa primeira e ele não é causado? Tá, mas isso é um assunto um pouco diferente do que a gente vem discutindo antes. Não, é exatamente isso. São esses saltos lógicos, sim, são esses saltos lógicos que eu estou falando. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu estou dizendo que o próprio princípio bíblico, diferente das teologias que você propôs, das ordens e tal, é óbvio que você... Não estou falando de coisas absurdas, né? Mas a Bíblia está cheia de exemplos de coisas ilógicas que seriam, que a Bíblia vai chamar de milagres, que na verdade dentro da lógica humana é uma perspectiva que não existe, como o sol ficar
parado só por causa de uma guerra, como uma jumenta falar, como um peixe engolir um ser humano e ele ficar 3 dias debaixo d'água vivo, entende? Então são coisas ilógicas que Deus fez, que fora da lógica, que tá fora da lógica humana. Só que assim, a gente tá entrando numa equivocidade da palavra lógica, então. Porque essas coisas, tecnicamente falando, não podem ser ilógicas. Porque a lógica, ela trata de outro domínio. Por exemplo, você dizer que... pior que lógica, são impossíveis. Não, mas então, existem 3 tipos de impossibilidade. Impossibilidade lógica, impossibilidade metafísica e impossibilidade epistêmica, dentro do que a gente trabalha. Se você quiser especificar uma, aí tudo bem. Mas dizer, por exemplo, que é ilógico, ou seja, que fere alguma lei da lógica, então, por exemplo, da não contradição, da identidade, do terceiro excluído, é outra coisa. Por exemplo, é ilógico, por exemplo, a não ser que você tenha alguma lógica que você defenda algum tipo de paraconsistência, né? Não. Alguma coisa. Mas enfim. Não. Mas então, o que eu quero dizer é, se você concordou comigo que a gente está partindo do campo de vista da lógica tradicional, certo. Apesar de que tem uma diferença entre lógica clássica e tradicional, Claro, mas enfim, se a gente está partindo desse princípio aristotélico, vamos colocar assim, né? De que a gente está assumindo a lógica, é para enxergar Deus pelo ponto de vista da lógica, a gente não pode dizer que essas coisas milagrosas são ilógicas. Elas não ferem, por exemplo, o princípio de identidade, o de contradição e terceiro excluído. O que é o princípio de não contradição? Uma coisa... Aí eu entrei em outros meandros. Verdadeira ou falsa. Não pode se contradizer, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Exatamente, não pode ser nem verdadeira e nem falsa ao mesmo tempo. Perfeito, exatamente. Ou seja, as duas proposições não podem nem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo. Tem dois tipos de proposições que podem até se contrapor, mas não serem contraditórias. Sim. Aristóteles tem um léxico só para isso no órgano, né?